Vamos lá agora para a nossa aulinha de história. Pega aí o seu livro e abra o seu livro de história na página 46. Hoje nós vamos até a página 49. Um conteúdo bem interessante, a tia me gosta bastante, que é sobre os povos africanos. A unidade 3, o tema dela é os povos que vieram da África. Bem aí na página 46 e na página 47, vocês vão observar as imagens e vai fazer o que está pedindo na página 47. Vai ler e fazer o que está pedindo, tá bom? Com capricho. Mas a tia Mi já quer adiantar um pouco desse conteúdo para vocês. Os povos africanos têm muita influência na nossa cultura brasileira hoje, porque quando surgiu os europeus aqui no descobrimento do Brasil, vieram também vários africanos como escravos. E a África tem uma cultura, o continente africano tem várias culturas, são vários países com várias culturas diferentes. Lá, os mais velhos, aqui bem nessa imagem, tem mostrando uma senhora que provavelmente está contando uma história, fazendo algum ensinamento. Lá, assim como deveria ser aqui também no nosso país, os mais velhos são bastante valorizados. Os senhores são conhecidos como os griots, que são pessoas que transmitem conhecimento para os mais novos. Passando aí, nós vamos para a página 48. O tema 1 é a busca por mão de obra na África. Quando os africanos começaram a chegar aqui no nosso país, eles vieram como escravo e eles eram negociados como mercadoria, como outra mercadoria qualquer. E existem vários tipos de trabalhos. Existe o trabalho remunerado, que provavelmente é o que o papai e a mamãe de vocês fazem, é o que a tia Mi faz, a tia Mi recebe para poder dar aula para vocês. Então, isso é um trabalho remunerado. Existe o trabalho voluntário, que a tia Mi também faz, que é um trabalho social. Eu ofereço trabalho, ajudas para as pessoas sem cobrar nada, sem esperar nada em troca de valor. E esse é o trabalho social, é um trabalho não remunerado. Mas no caso dos africanos, eles vieram para cá e eles exerciam um trabalho escravo, que eles não tinham a opção de não querer fazer e eles também não recebiam nada por isso. E quando eles vinham nos navios negreiros e as condições eram péssimas, eles não tinham alimentação. Muitos deles acabavam morrendo no trajeto da África para o Brasil ou para outro país da América, como Portugal. E eles eram escravizados, eles eram vendidos. Os homens eram bem mais valorizados que as mulheres e as crianças, porque a vida de trabalho deles duravam mais, eles eram mais fortes, eles conseguiam render mais. E com isso, os africanos foram ficando aqui no nosso país e foram construindo a cultura deles aqui, trouxeram um pouco da religião deles, trouxeram um pouco dos costumes, da luta, que é a capoeira, e trouxeram alguns alimentos, e nós herdamos muita coisa cultural deles. Nós vamos ver no decorrer desse assunto aqui no nosso livro. O que a tia Mi quer que vocês façam? Leia a página 48 com bastante atenção, observem as imagens e responda as perguntas da página 49, tá bom? A tia Mi vai mandar a correção e aqui também, quando a tia Mi terminar de falar, vai ter um videozinho para vocês assistirem, bem legal, tá bom? Observe, responda com bastante carinho. Beijoca e até amanhã. Até recentemente, muito pouco era estudado sobre a história da África, normalmente reduzida à antiguidade aos egípcios. Porém, o crescimento do interesse e importância desse continente jogou luzes sobre a esquecida África subsaariana. Cercados por florestas, savanas, montanhas, o mar e o deserto, e convivendo com uma rica fauna, esses africanos viviam em pequenos reinos, muito parecidos com as cidades-estado da antiguidade. Dominavam técnicas de agricultura, metalurgia e mineração. Cultuavam diversos deuses e a natureza, acreditando num Deus maior e criador, que variava de nome entre as tribos. Evitavam guerras, estreitando laços através do casamento. Porém, quando o conflito era inevitável, não visava a expansão territorial. Com a exploração europeia da costa da África, os nativos começaram a ser capturados e enviados como escravos para a Europa. A rota do tráfico negreiro mudou a partir da colonização do Novo Mundo, e o comércio de seres humanos atingiu grandes proporções pela necessidade de mão de obra nas novas terras.
Os portugueses dividiam os africanos em 3 grandes grupos: os sudaneses, os guinenos sudaneses muçulmanos e os bantus, todos representando uma determinada região do continente e tendo destinos diferentes. O Brasil recebeu cerca de 40% de todos os escravos africanos trazidos para a América, já que demandava mão de obra para trabalhar em suas culturas de cana-de-açúcar no Nordeste, no ciclo de ouro em Minas Gerais e nas lavouras de café do Rio de Janeiro no século XIX. O transporte desses povos, amontoados nos porões dos navios negreiros, era feito em condições desumanas, e muitos acabavam morrendo na travessia marítima, tendo seus corpos jogados ao mar. Já desembarcados, os escravos eram vendidos e conduzidos aos seus destinos nas fazendas, onde eram obrigados a trabalhar de sol a sol, com roupas e alimentação de péssima qualidade. Dormiam em habitações escuras e úmidas, as senzalas, e muitas vezes eram acorrentados para evitar fugas. Os castigos físicos eram comuns, e o mais usado era o açoite. Com o comércio constante de escravos, não havia preocupação em manter seu bem-estar, já que podiam ser facilmente substituídos por novos africanos, fazendo sua expectativa de vida no Brasil ser muito baixa. Eram proibidos de praticar sua religião e obrigados a adotar o catolicismo e a língua portuguesa. Mantiveram sua cultura viva, realizando seus rituais africanos escondidos, criando até um tipo de luta, a capoeira. A maior parte dos africanos traficados para o Brasil eram homens, por serem mais valorizados nos trabalhos forçados. As mulheres, que não eram aproveitadas nas lavouras, viravam escravas domésticas, as chamadas mucamas.